Na comunicação anterior, iniciamos sínteses acerca das crônicas apresentadas por Bruno Latour no livro Crônicas de um Amante das Ciências. Na verdade, o livro reúne crônicas escritas por Bruno Latour para uma revista francesa de divulgação científica, La Recherche. As crônicas foram, em sua maioria, publicadas na segunda metade dos anos 1990. Na comunicação anterior, sintetizamos as 3 primeiras crônicas. Hoje, vamos sintetizar mais 5 crônicas. A primeira, intitulada Elogio do Relativismo. Nesta crônica, Latour diferencia diversas formas, de relativismo, classificando-as em bom relativismo e mau relativismo. O que Latour considera como mau relativismo? O mau relativismo refere-se àquelas abordagens que silenciam, os oponentes, impedindo discussões e trocas de ideias. Neste contexto, cada indivíduo, cada grupo, cada nação já possui um ponto de vista pré-estabelecido, eliminando as possibilidades de discussão, de troca de ideias. Latour sugere que as versões extremas desse relativismo podem culminar no absolutismo. Tal perspectiva fechada em si mesma pode inclinar-se ao totalitarismo, ou à busca por eliminar pontos de vista divergentes, numa espécie de purificação conceitual, vamos dizer assim, que pode ser tão perigosa quanto a purificação étnica. Latour argumenta que a universalidade também frequentemente obstaculiza o diálogo, uma vez que a universalidade não reconhece as contradições. Aqui, entre nós, sabemos que nas ciências naturais, sobretudo as experimentais, a universalidade e as generalizações são muito mais aceitas. No entanto, possivelmente Latour esteja se referindo com mais ênfase às ciências sociais, onde essas generalizações são mais desafiadoras. Neste campo, nas ciências sociais, generalizar pode criar ilusões de previsibilidade, reduzindo aí a receptividade a perspectivas contrárias. Nós sabemos que a natureza variada, e complexa das sociedades humanas torna complicada adotar uma postura universal. Por outro lado, o bom relativismo favorece a troca de ideias e a promoção do diálogo. Então, Latour afirma que, contrariando a opinião popular, é válido, sim, discutir gostos. Na arte, por exemplo, debater não tem como objetivo isolar, mas sim permitir que cada indivíduo aprenda com as diferentes perspectivas sobre beleza, por exemplo. Assim, o bom relativismo foca nas relações, por isso é também chamado de relacionismo, porque permite conexões ou relações entre diferentes pontos de vista, ao contrário do mau relativismo, que limita e até mesmo pode eliminar o debate. Portanto, de acordo com Latour, o termo relativismo deve ser compreendido como uma posição que evita 2 extremos, o absolutismo e a universalidade que se isola das contradições. Esta foi a primeira crônica de hoje. Pessoal, é crucial reconhecer a relevância desta discussão para a pesquisa em educação, que é o nosso tema aqui da página. A pesquisa em educação é uma área que lida com seres humanos e requer uma postura aberta. Então, o bom relativismo, ou relacionismo, é fundamental para a apropriação de diversas teorias, métodos e culturas. Em contrapartida, o mau relativismo, neste campo, poderia limitar a interação entre alunos, pesquisadores, professores, confinando-os a uma única abordagem teórica, a uma única abordagem metodológica ou pedagógica. A segunda crônica, de título A República Não Precisa Mais de Cientistas, essa segunda crônica é do ano 2000. Esta crônica discorre sobre a necessidade dos cientistas contemporâneos se definirem. Contudo,
muitos cientistas enfrentam dificuldades neste processo de autodefinição, né? Algumas definições remontam à imagem do cientista da época do Isaac Newton, durante o Iluminismo, né? Nesse período, a República estava entusiasmada com o avanço tecnológico, né? E os cientistas eram percebidos quase como detentores de um conhecimento sagrado, né? E absoluto. É interessante notar que, segundo Latour, naquela época, os cientistas se reuniam diariamente pela manhã em uma espécie de conselho divino. Latour argumenta também nessa crônica que tal concepção de cientista está desatualizada. Por quê? Porque o mundo mudou, né? E diversas profissões se adaptaram, como juízes, policiais. No entanto, alguns cientistas ainda se apegam à definição arcaica do iluminismo. Surge então a questão: como os cientistas deveriam se autodefinir, né? Especialmente se desejam continuar solicitando recursos estatais e apoio da sociedade. As definições atuais, né, de cientista parecem um pouco imprecisas e vagas, né? Todos sabem disso. Uma clara definição pode ser essencial para atrair jovens para a carreira científica. Então, Latour afirma que alguns podem se autodefinir como sábios, como pesquisadores, trabalhadores intelectuais ou filósofos naturais. No entanto, sábios pode parecer uma definição pretensiosa, né? Trabalhadores intelectuais têm uma conotação meio que comunista, né? E filósofo natural é um termo obsoleto desde o século XIX. Uma sugestão que Latour destaca é proveniente do filósofo francês Bachelard, né? Seria trabalhadores das provas, ou numa versão mais atual, trabalhadores das evidências, né? Salientando o aspecto metodológico da atividade dos cientistas. Contudo, essa nomenclatura de Bachelard não ganhou popularidade, né? Agora, independentemente da escolha metodológica, é imprescindível que os cientistas reconheçam as mudanças na sociedade atual. Isso não implica que a República não precise mais de cientistas, mas ressalta a importância de que os cientistas atualizem não apenas seus instrumentos práticos e laboratoriais, mas também suas abordagens e ferramentas intelectuais. A próxima crônica é Precisamos de Paradigmas, foi publicada em 1996. Nesta crônica, Latour presta uma homenagem ao renomado filósofo das ciências, né, Thomas Kuhn, autor do conhecidíssimo livro A Estrutura das Revoluções Científicas, né? A inspiração para essa crônica foi o falecimento de Kuhn em 1996. E ao longo do texto, Latour destaca a integridade, né, e as contribuições de Kuhn para o campo das ciências. Kuhn foi pioneiro ao introduzir o termo paradigma na história das ciências, assim como Popper fez com o termo falsificação e Bachelard fez com o termo obstáculo epistemológico, né? Porém, Kuhn foi criticado por supostamente converter a ciência em uma jornada puramente social, né? Por quê? Porque para o Kuhn, paradigma não era meramente uma perspectiva, um ponto de vista, mas uma prática ou modus operandi, né? Incorporando instituições, comunidades, organizações, todos com suposições compartilhadas. O paradigma, na visão de Kuhn, é muito mais complexo e abrangente que uma teoria. Enquanto a teoria é um conjunto de observações, um paradigma é intrinsecamente interconectado a instrumentos, procedimentos, instituições, abrange tanto dimensões sociais quanto políticas, conceituais, técnicas. Nessa crônica, Latour ressalta que é mais fácil mudar de teoria que de paradigma, né? E faz uma analogia muito interessante entre teorias como raios e paradigmas como geleiras que avançam lentamente.
Usando outra comparação em relação a uma pista de aeroporto, Latour sugere que os paradigmas determinam quais fatos podem aterrissar ou não. Assim como Darwin e Paulo Freire poderiam ter enfrentado resistências em certos contextos históricos, né, paradigmas permitem ou restringem o avanço de certas ideias. Mesmo com críticas direcionadas a Kuhn, a introdução do termo paradigma trouxe uma abordagem mais integrada, né, à história das ciências, por valorizar tanto o contexto social quanto o contexto das teorias, ao contrário das críticas sobre a suposta noção puramente social que Kuhn deu, né, ao estudo das ciências. Latour finaliza destacando a relevância do termo paradigma para os pesquisadores e elogia os filósofos por honrar as contribuições de Thomas Kuhn. Em relação à pesquisa em educação, né, que é o nosso tema aqui, a crônica pode nos fazer refletir sobre como os paradigmas predominantes influenciam e moldam nossas práticas e teorias, né? Bem como elas podem nos convidar a refletir sobre a importância de considerar os contextos socioculturais e políticos em nossos estudos na área da educação. A quarta crônica, Como Perder uma Descoberta, também é de 1996. Nessa crônica, Latour utiliza como referência um pequeno livro escrito por um médico e historiador das ciências chamado Wei Chen. Ao mencionar o livro, Latour argumenta que a atividade científica não se limita apenas a revelar fenômenos que já existem, né? Como se fosse um jogo de esconde-esconde, onde seria simples determinar e recompensar o vencedor. No entanto, especialmente no contexto das ciências experimentais, a situação é mais complexa do que simplesmente encontrar algo que ainda não foi descoberto. Também é necessário construir meticulosamente esses fenômenos, peça por peça, né? O exemplo que brilha, que se destaca nesta crônica, é o do cientista Alexander Fleming, amplamente reconhecido na microbiologia por sua descoberta da penicilina, né, um antibiótico. Chen argumenta que, embora Fleming tenha, de fato, feito, né, a descoberta do que conhecemos como penicilina, na época em que ele a identificou, né, na década de 1920, a percepção e compreensão da penicilina eram diferentes do que entendemos como penicilina nos dias de hoje. Mas vamos analisar com mais detalhes. Diz-se que Alexander Fleming, né, descobriu ou fez, né, essa descoberta quase que por acidente, né, quando voltou, né, de férias e encontrou suas placas de Petri contaminadas por um tipo de fungo do gênero Penicillium. Esse fungo produzia uma substância que inibia o crescimento das colônias de bactérias Staphylococcus nas placas de Petri. E Fleming nomeou essa substância de penicilina, né? No entanto, na década de 1920, Fleming estava interessado em outra coisa, né? Na causa da gripe comum, que, nesse período, se acreditava ser causada, né, por uma bactéria chamada Bacillus influenzae. Isolar essa bactéria a partir de amostras de escarro humano, por exemplo, era um desafio na época, pois ela era inibida por outras bactérias presentes no material. Fleming utilizou a penicilina para inibir essas outras bactérias, né, e assim conseguiu isolar o Bacillus influenzae. Este foi o objetivo principal do estudo do Fleming naquele momento. E ele não deu muita atenção ao potencial terapêutico da penicilina como um antibiótico para tratar doenças bacterianas, por exemplo. Hoje sabemos que a gripe comum é causada por vírus, não por bactérias, né? No entanto, naquela época, outros laboratórios reconheceram o potencial terapêutico da penicilina
E apesar de Fleming ter recebido o prêmio Nobel por sua descoberta, questionamentos sobre se o crédito total pela descoberta da penicilina não deveria ser compartilhado com cientistas de outros laboratórios, tá? Questionamentos começaram a surgir nesse sentido, pois a penicilina que Fleming identificou tinha uma aplicação diferente daquela que posteriormente se tornou amplamente reconhecida como um antibiótico, como um material com fins terapêuticos, vamos dizer assim. É importante notar que Fleming não explorou este potencial terapêutico da penicilina por mais de 13 anos após a publicação de seu artigo inicial. O livro de Wei Chen, conforme descrito nesta crônica, né, de Latour, demonstra como as instituições e os programas de pesquisa moldam o que é percebido como base, né, nas circunstâncias sociais da época, né? Por exemplo, o que Alexander Fleming observou e enfatizou na penicilina estava intrinsecamente ligado às condições sociais daquela época, né, e ao contexto do programa de pesquisa em que ele estava envolvido. Isso difere, em certa medida, da nossa compreensão e ênfase na penicilina nos dias de hoje. E nossas práticas, né, de ensino, de pesquisa em educação, né? Como essa crônica poderia nos ajudar? Podemos considerar como as ferramentas técnicas e também teóricas que empregamos atualmente podem ser reinterpretadas para adquirir novos significados, né, vamos dizer assim como as diferentes interpretações e significados que foram atribuídos, né, à penicilina. Evidentemente que essas novas interpretações podem enriquecer as nossas abordagens e torná-las mais originais. Além disso, esta crônica pode nos ajudar a entender que as nossas descobertas, né, vamos dizer assim, estão intrinsecamente ligadas às condições sociais, culturais, políticas e também aos programas de pesquisas aos quais estamos relacionados. A última crônica, A História das Ciências, tem algum sentido? Data de 1997 e aborda o campo da história das ciências. Apresenta uma discussão que Bruno Latour propõe sobre diferentes maneiras de interpretar a história das ciências. Alguns pesquisadores, pessoal, da história das ciências adotam uma visão linear, em que eventos históricos se sucedem de maneira inevitável, necessária, como quando se argumenta que Buffon conduziu de maneira necessária a Lamarck, que por sua vez pavimentou o caminho para Darwin e assim por diante, né? No entanto, essa interpretação da história das ciências é alvo de críticas por muitos historiadores das ciências. Pode-se fazer uma comparação com a biologia evolutiva, né? Em que essa abordagem teleológica direcionada às finalidades também é bastante questionada. Um exemplo não mencionado por Latour, mas relevante, é a ideia de que o meteoro que atingiu a Terra e levou à extinção dos dinossauros não avianos há 66 milhões de anos, esse meteoro estava de alguma forma preparando o terreno para o subsequente surgimento dos seres humanos. Então, historiadores das ciências, assim como os biólogos evolutivos, criticam essa abordagem teleológica nas histórias das ciências e na evolução. No entanto, Latour sugere que abandonar completamente a teleologia é uma tarefa mais desafiadora na história das ciências que nos estudos sobre evolução. Por exemplo, na área da biologia evolutiva, podemos facilmente rejeitar a teleologia, mas Latour questiona se podemos eliminá-la por completo das abordagens dos cientistas que são representados nos estudos de história das ciências. Ainda em relação à história das ciências,
Latour identifica dois grupos principais de pensadores. Tá? Um deles está mais focado na narrativa histórica em si, está mais preocupado em documentar os eventos. Por exemplo, esse grupo apresentaria a vida e o trabalho de Darwin com uma riqueza impressionante de detalhamento, né? Como se estivesse capturando uma fotografia da época, vamos dizer assim. Por outro lado, o segundo grupo concentra-se mais na investigação da racionalidade da época, né? Buscando compreender por que as ideias de Darwin foram bem-sucedidas naquela época, enquanto outras não foram, né? E como Darwin conseguiu distinguir suas ideias das pseudociências dominantes da época. Em outras palavras, esse segundo grupo adota uma perspectiva mais epistemológica em relação à história das ciências. Latour argumenta que não se trata de optar por uma abordagem em detrimento de outra, mas sim de reconhecer que a escolha depende dos objetivos e dos significados atribuídos ao trabalho histórico, né? Nesse sentido, existem diferenças e semelhanças entre a história das ciências e a história geral, destacando então a importância de abordagens variadas, né, para uma compreensão mais completa do processo científico e também histórico. Essa crônica final pode nos inspirar a refletir sobre como nossa interpretação da história das ciências pode influenciar nossas pesquisas, especialmente no campo da educação, né? Olhando sob a perspectiva da teleologia, né? Ou seja, considerando se eventos históricos tinham um propósito pré-definido, podemos estender esse raciocínio à história das ciências da educação, mesmo que Latour não tenha abordado esse termo diretamente, né? Podemos fazer uma comparação, né? Como dizer que, do ponto de vista teleológico, o exílio de Paulo Freire durante o regime militar tinha como objetivo levá-lo a escrever o livro Pedagogia do Oprimido, né? De forma semelhante a afirmar que o meteoro pré-histórico tinha o propósito de criar as condições para o surgimento dos seres humanos, né? Certamente seria uma abordagem criticada. Deixando de lado as considerações teleológicas, as pesquisas sobre esse período freiriano poderiam retratar três abordagens distintas, né? A primeira, alinhada com a tradição inglesa de uma história mais factual, vamos dizer assim, essa primeira abordagem se concentraria na descrição detalhada da vida e das atividades de Paulo Freire, com ênfase em eventos específicos. A segunda abordagem, de natureza mais epistemológica, estaria mais interessada em analisar o contexto social, cultural e político da época, né? Esse contexto que possibilitou a emergência das ideias de Paulo Freire. Uma terceira abordagem, possivelmente respaldada por Bruno Latour, buscaria combinar as duas perspectivas, né? Fornecendo detalhes tanto sobre os eventos na vida e nas atividades de Paulo Freire, quanto detalhes sobre as condições que propiciaram a emergência das ideias desse intelectual brasileiro. Isso demonstra como a crônica de Latour pode contribuir para as nossas análises de pesquisas em educação, né? Abrindo aí possibilidades para uma compreensão mais abrangente e contextualizada da história educacional e das ideias que a moldaram. Bom, espero que essa comunicação os motive à leitura completa do livro Crônicas de um Amante das Ciências e que possa trazer bons insights para as atividades de pesquisa e de ensino de todos e de todas que acompanharam esta comunicação até o final. Até a próxima.